nome é Ângelo César Malacrida, fui prefeito no período de 2005 até 2008. Minha vice, a primeira mulher a ser vice na cidade, era a Regina Negrão. Eu nasci em Presidente Prudente, mas assim, só fui nascer lá, né? A gente morava em Teodoro Sampaio, meu pai foi professor em Teodoro Sampaio, e minha mãe, como tinha um trabalho de parto complicado, eu tive que nascer em Presidente Prudente, que era o grande centro, até hoje, né? Que atrai a questão da medicina, né? Das cidades mais próximas. Então eu nasci em Presidente Prudente, passei a infância em Teodoro Sampaio até os 17 anos e me mudei com 17 anos aqui para Presidente Venceslau. Meu pai, professor, foi transferido, veio trabalhar na delegacia de ensino e nós viemos para cá então, no ano de 1987. Por eu ter vindo de uma cidade muito menor na época, eu gostei muito de vir para Venceslau. Venceslau tinha alguns recursos melhores que Teodoro Sampaio, que fica no extremo oeste do estado de São Paulo, né? Uma cidade que era pouco desenvolvida, sem asfalto. Meus pais, quando chegaram lá, não tinha água encanada, não tinha luz. Então, quando nós viemos para cá, foi uma certa evolução. A cidade, apesar de ser pequena, sempre foi uma cidade aconchegante. Eu fiz muitas amizades por aqui, né, na escola, enfim, no futebol, né, muitos amigos que tenho até hoje, né, esses amigos. E era uma cidade pequena, sim, mas era um pouco melhor que Teodoro Sampaio e com mais alguns recursos, né? Uma cidade um pouco maior. Sim, eu gostava muito de ler, né? Ler jornais, estava sempre procurando me atualizar, né? Era uma época da ditadura militar ainda, uma época dura, né? Eu tinha uma noção do que se passava naquele tempo, né? Meu pai, como professor, também nos orientava nesse sentido. E sim, eu gostava de acompanhar as questões políticas, né, da cidade e no geral. A gente sempre teve esse gostinho pela coisa. Daqui de Venceslau eu fui para São Paulo. Fui estudar, trabalhar, né? E depois retornei. Em 85 eu passei no concurso do Banespa, me tornei banespiano, e em 88 eu vim transferido para cá, de São Paulo para cá. Eu assumi em 85 lá em São Paulo e em 88 eu vim para cá. Nessa época eu já tinha uma certa militância no movimento sindical. Eu já tinha sido sindicalista antes de entrar no Banespa, quando era securitário. A gente montou uma oposição dos securitários na época. E dentro do Banespa também. Tanto que depois eu fui assessorar um diretor do banco que era eleito pelos funcionários. Era um diretor que se chamava DIREP. Algumas empresas estatais tinham essa situação de uma diretoria do banco eleita pelos funcionários, no caso o banco, né? Mas as outras empresas estatais também tinham essa condição. Isso foi criado pelo Franco Montoro na época, né? E eu já militava nessa área aí tanto sindical quanto internamente dentro do banco, reivindicando as nossas questões, enfim, né? E quando eu vim para cá, então eu já tinha um pouco desse acúmulo do movimento sindical, né? E foi assim que a gente também era atraído pela questão política. Antes de eu ser prefeito, eu fui chefe de gabinete no mandato passado, do Oswaldo Mello. Eu me afastei do banco e vim ser chefe de gabinete porque eu entendi que havia muita coisa que a gente podia contribuir com o acúmulo que eu tinha, essa experiência de movimentos, enfim, né? E dessa maneira eu tive uma participação no mandato anterior ao meu. Terminado esse mandato,
eu me candidatei a vereador. É bom que a gente tenha essa situação da conjuntura da época. Primeiro fui candidato a vereador. Depois eu vinha substituir a candidatura do Oswaldo, porque a justiça impediu que ele tivesse um segundo mandato, né? Ele tinha sido vice antes de ser prefeito, assumiu algumas vezes, a justiça entendeu que já era o segundo mandato dele, e faltando 12 dias para as eleições, o partido tomou a decisão de substituir, a justiça tinha impedido, o partido tomou a decisão de colocar o meu nome em substituição ao Oswaldo. Arrisquei muito, porque eu estava numa campanha bem redondinha de vereador, estava bem bonitinho e tal, mas o partido, trabalhando em cima de pesquisas também, viu que o meu nome era bem quisto pela cidade e resolveu, então, dessa maneira, me substituir a candidatura do Oswaldo pelo meu nome. E deu certo. Em 12 dias, nós incrivelmente conseguimos nos eleger. Tem muita gente que defende um mandato só, né, para presidente, para prefeito, para governador. Eu acho pouco. Eu acho que 4 anos é um período muito curto para você, primeiro, corrigir o que tem que corrigir e implementar suas propostas de governo. É um período curto, né? Eu tive essa sorte, né? Eu estava lá dentro da prefeitura, acompanhava o dia a dia de tudo que acontecia. Fui eu que, por exemplo, implementei o orçamento participativo, que foi uma ferramenta excepcional no meu ponto de vista, que é a participação popular, né? A população decidindo onde e como os recursos públicos, os recursos que são dela, né? Que é da nossa população, devem prioritariamente ser aplicados, né? Então, nós demos essa possibilidade, uma coisa muito positiva, e eu, como coordenava essa situação do orçamento participativo, eu pude ter um mapa muito minucioso de todas as questões da cidade, de todos os problemas em todas as áreas, né? Às vezes o que não funcionava bem em um determinado setor da prefeitura, então havia possibilidade da gente tomar alguma providência nesse sentido, né? Aquilo que ia bem melhorar, se for possível. Então eu tive essa possibilidade. Então sim, eu já entrei no mandato com essa condição. É claro que junto com isso, havia uma situação muito peculiar aqui em Venceslau, que era uma herança de precatórios muito grande. Eram dívidas de ex-prefeitos, muitas delas começaram a ser cobradas no período anterior ao meu mandato, mas a maioria vencia no meu mandato. Eram novas dívidas que comprometiam, mas assim, sobremaneira, os recursos da prefeitura. Então, no começo do mandato, eu tive o cuidado de tentar renegociar todas essas dívidas. Consegui muita coisa, viu? Fui a São Paulo, fui onde foi preciso, eu fui lá bater na porta dos nossos credores e explicar, falar, olha, eu quero pagar, mas você tem que me ajudar. E dessa maneira a gente ia negociando, baixando os juros, tal, para que no nosso dia a dia a gente pudesse fazer minimamente as coisas que a prefeitura necessitava, as coisas que o município precisava fazer. Então, eu não sei se teve um outro prefeito que veio depois de mim que pagou tanta dívida quanto eu paguei. Mas a fatia do nosso orçamento, que era consumida com esses precatórios, era uma coisa incrível. E a gente vibrava quando terminava de pagar uma dívida, porque sabia que ia sobrar alguma coisa para a gente fazer aquilo que a população tinha decidido através do orçamento participativo. Conseguimos vencer, né? E lá mais para o final do mandato, 3º e 4º ano, nós pudemos sim, então, fazer muita coisa diferente, né? Já com a prefeitura bem arredondadinha, bem planejadinha, né? Tomamos outras medidas também que eram necessárias. Por exemplo, eu perguntei, quando eu entrei na prefeitura, qual era o custo da coleta de lixo aqui no município.
E me trouxeram um valor lá que eu olhei e falei, não, isso aqui não corresponde à realidade. Era um valor muito diferente daquilo que eu sabia que estava ocorrendo. Aí quando a gente foi ver o que estava acontecendo, na contabilidade pública é muito detalhista, sabe? Tem muito detalhe, muita coisinha, e aí eu percebi que os centros de custo estavam recebendo débitos de outras coisas que não era daquela divisão, na época não eram secretarias, eram divisões, ou de outros setores. Então o pneu do caminhão de coleta de lixo estava onerando o centro de custo de outro lugar. E aí, para arredondar isso tudo, você só pode fazer isso num período longo. Por quê? Porque você tem que aprovar as leis anuais que passam pela Câmara de Vereadores, e essa proposta a gente só ia levar daí um ano, né? Porque no primeiro ano você trabalha com a proposta de leis orçamentárias que vem do outro mandato. No segundo ano você já trabalha com o seu. Então, teve que passar um pente fino em tudo isso daí para a gente começar a saber certinho o custo de cada coisa e como que a gente poderia melhorar isso daí, né? Então, esse trabalho nós fizemos, outras situações também, planejamos o almoxarifado, por exemplo, que é uma coisa importantíssima para controle, né, de gestão, que não tinha, até então não tinha almoxarifado, não tinha, era muito complicado trabalhar dessa maneira, uma coisa que eu não sabia. Não sei se por ser bancário, não sei se por ter esse perfil, mas a gente conseguiu sim arredondar tudo isso no começo para enfrentar essas dívidas, conseguir planejar direitinho e tentar seguir adiante. Vamos lá. É preciso deixar claro aqui, eu disse que antes eu era candidato a vereador, substituí o candidato a prefeito, só que junto com isso nós criamos uma cisão na coligação que a gente tinha feito para disputar novamente a prefeitura. E acabamos ficando sozinho, né, um partido só, nessa disputa. Eu acho que tive um pouco de sorte, talvez um pouco de competência também, de saber conversar com a população, deu certo. Só que eu herdei, durante o meu mandato, uma oposição muito ferrenha. Dos 9 vereadores, para se ter uma ideia, dos 9 vereadores que se tinha na época aqui no município, só 2 nos apoiavam, que eram os 2 do nosso partido. Os outros 7 faziam uma oposição, assim, doentia. Eles conseguiram abrir nos 4 mandatos que eu trabalhei, né? Eles conseguiram abrir 6 comissão de investigação para tentar caçar o prefeito. 5 delas diretamente contra mim, 2 já não. 2 já era com um vereador que me apoiava, né? É muito difícil você, num cenário desse, em que a todo momento você tem que dar explicação, você conseguir trabalhar e fazer tudo o que você precisa fazer, tá? Então havia uma oposição muito forte. Projetos importantes para o município que eu precisava passar na Câmara, passei a maioria dos projetos que a gente pretendeu, a gente conseguiu passar. Mas de que maneira? Mobilizando a população que tinha interesse naquele projeto. Era dessa maneira que a gente conseguia fazer as aprovações na Câmara. Um embate constante, né? Então, por exemplo, as conquistas do nosso governo. Na área da educação, por exemplo, a gente tinha os professores com os menores salários e com uma carreira ruim. Os menores salários da região, né? Cidade como Caiuá, nada contra Caiuá, mas é muito menor que a gente, tinha salários melhores para os professores. E a gente desenhou o Estatuto do Magistério, que está aí até hoje em Presidente Venceslau vigorando.
junto com os professores, de uma maneira bem democrática. Aquilo que deu para, até onde a gente pôde esticar a perna, a gente esticou, né? Mas para fazer isso a ser aprovado pela Câmara, nós tivemos que mobilizar os professores, para os professores convencer a oposição a aprovar o projeto. Então, era dessa maneira que a gente conseguia ir levando o nosso governo. E já que eu falei na área da educação, vamos falar da área da educação. Eu disse que a gente tinha aqui no município implantado o orçamento participativo. Nós implantamos também o orçamento participativo Mirim, que era dar uma espécie de educação fiscal para as crianças, começar a ensinar o que é imposto, da onde que vem, porque elas não tinham noção, né? Não tinham noção. Quando você chegava e ia conversar com as crianças, fala, da onde que vem o dinheiro da prefeitura que dá para fazer algumas coisas aqui na cidade? De quem que é o dinheiro da prefeitura? Ah, o dinheiro é do prefeito, né? Então, a gente fez tudo isso daí e, por incrível que pareça, as reivindicações das crianças fizeram com que a gente informatizasse todas as escolas, né? Então, fizemos um processo de inclusão digital daquelas crianças, porque não era igual hoje que todo mundo tem um celular, que todo mundo tem um computador em casa, né? Mas começamos a dar as primeiras noções numa sala lá apropriada para que essas crianças tivessem o primeiro contato com a questão de informática, né? Fizemos também o seguinte, todas as quadras de todas as escolas foram cobertas. Uma coisa que foi assim um susto, lógico, né? Com a questão do aquecimento do planeta aflorando aí, naquela época a gente já tinha muito problema com isso. E as crianças queriam quadra coberta, muito bem. Então nós conseguimos fazer isso em todas as escolas, né? Uma coisa muito interessante para quem gosta dessa questão histórica, foi uma coisa que eu considero assim das mais importantes do nosso governo. Nós conseguimos publicar um livro didático da história do município. Um trabalho muito assim extenuante da professora Nilda Dita, que era a nossa secretária de educação, falecida, né? E que fez uma pesquisa que juntou muita coisa e transformou num livro ótimo, um livro didático que as crianças puderam estudar a história de Presidente Venceslau. Eu tenho visto alguns políticos atualmente aqui do município dizendo que uniformes, as coisas são... pela primeira vez as crianças estão recebendo. Não, lá no nosso tempo recebiam uniformes, mochila, né? Material escolar. Então havia todo um cuidado para que nenhuma criança tivesse qualquer motivo para estar fora da escola. Escolas em período integral também nós evoluímos nesse sentido e acho que foi muito bom a questão da educação. Acho que a gente deu um up muito importante. Como se fala muito em política, em educação e saúde, vamos falar da área da saúde. A saúde nós pudemos evoluir enormemente com questão da saúde preventiva. A estratégia de saúde da família, muito administrador público não entende. Ela não é curativa, ela é preventiva. O profissional que trabalha no postinho, no ESF, ele não pode ficar lá dentro agendando consulta, agendando visita. Ele tem que estar na rua, como era no nosso tempo. Porque naquela localidade, naquela abrangência daquele postinho, tem que estar mapeada toda a população, tem que saber em cada residência quem tem diabetes, quem é hipertenso, que remédio toma. Tudo isso tem que estar mapeado. Para quê? Para ver que ação preventiva aqueles profissionais da saúde têm que fazer no dia a dia para estar lá passando, para estar orientando, para evitar que a pessoa fique doente, para evitar que a pessoa caia numa cama de uma santa casa. E isso,
Não é só questão humanitária, não é só questão de educação no sentido de saúde, de manter a boa saúde, enfim. É questão de custo também. Uma pessoa, quando fica doente, que cai num pronto-socorro, que vai para uma UTI da Santa Casa, é caríssimo. E a ação da medicina preventiva evita esse custo também. Nós, na nossa época, a DIR de Presidente Prudente, que era a Delegacia Regional de Saúde, ela classificava a nossa estratégia de saúde da família como exemplo, né? Então, nós evoluímos muito nisso, ampliamos também a rede de atendimento, levamos atendimento onde não tinha, né? Novos postinhos, enfim, tivemos uma ação bem positiva na área da saúde. Derrubamos muito, incrivelmente, a questão da mortalidade infantil, que tinha aqui no município, que não era para ter, mas a gente conseguiu fazer uma redução drástica nesse sentido, né? Área da assistência social também foi um diferencial, né? E olha, tudo isso que eu estou falando, gente, não é porque eu sou iluminado, não, é porque eu também tive a sorte ou a competência de formar uma ótima equipe. Os profissionais, eu sou muito agradecido a todos os profissionais que estavam lá do nosso lado, da nossa equipe, que puderam fazer a coisa virar. Estou falando da assistência social, lá tinha o meu amigo Branquinho, que trabalhou excelentemente. Por exemplo, a gente tinha família, Venceslau é uma cidade muito solidária, sabe? Inclusive, abrindo um parênteses, nós fizemos um trabalho nesse sentido de saber qual era, porque os municípios, cada município tem um nome, um tema, alguma coisa que liga ele a alguma coisa, né? Epitácio era a Joia Ribeirinha, lá Rosana era o Coração do Pontal, e nós éramos o quê? A gente não tinha nada disso. E nós contratamos um pessoal, um profissional que veio, fez um trabalho. E olha, por incrível que pareça, olha que coisa bonita, descobrimos que Venceslau é a cidade da vocação solidária. As pessoas têm esse desapego, ajudam mesmo, né? E, inclusive, fizemos um trabalho nesse sentido, divulgamos, né? E aí, o que acontecia? As pessoas que estavam excluídas, né? As pessoas mais necessitadas, as igrejas faziam arrecadação de cesta básica, outras entidades e a prefeitura também através da ação social dela. Mas acontece o seguinte, tinha família que recebia 3 cestas básicas de entidades diferentes, né? De uma igreja, da outra igreja, da prefeitura, e tinha família que estava em falta. Os profissionais lá da nossa ação social conseguiu fazer um cadastro único, conseguiu juntar todo mundo, que não é fácil, né? Não é fácil, e nós elaboramos esse cadastro único. Dessa maneira, foi possível a gente atender as pessoas necessitadas, aquelas pessoas que entravam em situação de emergência. Às vezes a pessoa não está, uma família não está, mas se todos da casa não tiverem mais, se o chefe da família ou a chefa perdeu um emprego e era só ela que levava, aquela pessoa que levava alimento para dentro de casa, ela entra numa situação de emergência que precisa ser ajudado emergencialmente, né? Então, essa situação foi cuidada assim muito bem, né? Uma outra situação, tinha moradores de rua, tinha gente que vinha de fora, de outros lugares, ficavam nas praças, se drogando, bebendo, e a ação social estava ali presente. Então, o que se fazia? A gente tinha já uma casa de passagem aqui na cidade, infelizmente não tem mais. Essa casa de passagem, a gente pegava a pessoa nessa situação deplorável, levava para lá, ele tomava banho, fazia barba, cortava cabelo, tinha roupa limpa, cama limpa para dormir. E, além disso, quem era aquela pessoa? A ação social ia descobrir quem era aquela pessoa. Estava sem documento, perdeu os documentos, como é que não é. Vinha da onde? Da Bahia, da cidade, uma cidade da Bahia.
vamos entrar em contato com a assistência social daquela cidade para que a gente tente resgatar essa pessoa que está nessa situação, devolver para a família, se não for possível, o que é possível fazer, né? Então, você não via ninguém em situação de abandono nas nossas praças. Se tivesse alguém, como a gente vê, pedindo na frente de um comércio, pedindo na frente de um supermercado, né? A ação social ia lá e dava a assistência do ponto de vista social mesmo, profissional. O prefeito não ia entregar a cesta básica para seu ninguém, né? Não ia fazer nenhum ser humano passar por essa humilhação, não ia pedir voto em troca daquela coisa, porque é um direito da pessoa. Nossa sociedade não pode ter pessoas que não tenham situação de moradia, de comida, enfim, né? Então a gente, como poder público, tinha que agir nesse sentido também. E o trabalho da assistência social foi tão perfeito que nós pudemos ganhar o prêmio, o único prefeito que ganhou esse prêmio, que é o prêmio mais cobiçado dos prefeitos, o único prefeito da nossa história que ganhou esse prêmio, que é o prêmio Prefeito Amigo da Criança, que é uma promoção da Abrinq, né, que é uma entidade séria, que faz isso com muita seriedade, e são poucos prefeitos que têm essa condição. E nós, por conta dessa ação social, desse trabalho com a infância, com a juventude e com essa atenção ampla, né, que a gente dava para a nossa sociedade, conseguimos ganhar esse prêmio, né? Nossa gestão tem isso, então. Bom, nos esportes também evoluímos enormemente. A gente tinha um projeto com relação ao basquete, que era um projeto de cunho social e esportivo, né? E que nós tivemos um sucesso assim enorme. Campeão paulista, os resultados vieram, né? Mas não era nem tanto esse resultado que a gente buscava, era mais a inserção do jovem na área do esporte, né? E um trabalho que, junto com a inserção na área do esporte, também tratava da educação. A pessoa tinha que estar na escola, enfim, né? E uma atenção para a família também, né? Então, porque uma coisa que não é fácil e que toda gestão deveria primar por isso é fazer uma intersecção em todas as áreas. O que for possível você trabalhar em conjunto, se trabalha. Então, na área do esporte, com saúde, conseguimos pela primeira vez atender a população mais velha, né? O pessoal da terceira idade conseguiu ter as primeiras atenções aqui do município, coisa que não existia até então, né? Então tinha vários atendimentos, vários focos da saúde, da ação social, do esporte, mas na terceira idade não tinha. E dessa maneira a gente conseguiu levar o pessoal para fazer hidroginástica, que é uma coisa apropriada para a terceira idade, outras ginásticas, outras coisas, cirurgias. Tem um relato de uma história de um senhorzinho que ele veio de outra cidade para morar com o filho porque tinha perdido a esposa e tal, e ele precisava operar as vistas. Ele era uma pessoa que gostava de ler jornal, né, as coisas, ver televisão, e ele não conseguia porque ele tinha que operar catarata. Bom, fizemos uma cirurgia de catarata nele. Depois ele veio me comentar com a gente, e ele era tão agradecido que ele falou: você me devolveu a vida. Eu estava lá enfiado numa sala escura, né? Hoje eu saio, hoje eu tenho um centro de convivência aqui do idoso que a gente dança, a gente brinca, a gente faz um monte de atividade, viaja, vai conhecer outros lugares, coisa que eu não tinha essa condição, né? Então são relatos assim que marcam, né? Que são importantes, né? Trouxemos um campeonato muito bom de futebol da molecada, que veio o time até do exterior, né? Depois outros prefeitos também vieram a fazer outra vez, mas os grandes times, né, da capital de São Paulo, do Rio de Janeiro, participavam desse campeonato em várias categorias, né? Uma coisa muito legal, né?
Na área da cultura, a gente evoluiu muito também, muito. O Projeto Guri, por exemplo, que era uma iniciativa do governo do estado, e aqui vale uma coisa que funciona, independente de que partido que tenha feito isso daí, ela tem que continuar, e se é bom, a gente tem que melhorar, né? E com essa visão a gente fez do Projeto Guri, que era uma proposta de um outro partido, né? Não era o nosso, que os dois eram antagônicos, que um fazia oposição para o outro, enfim. Nós conseguimos fazer do Projeto Guri, daqui de Presidente Venceslau, um polo muito importante. Formou vários profissionais. Pela primeira vez, um venceslauense foi tocar na Orquestra Sinfônica de São Paulo, vindo do Projeto Guri, aqui, do nosso tempo. Hoje, esse venceslauense saiu da Orquestra Sinfônica de São Paulo e está na Espanha. Está tocando lá na Espanha, né, na Europa, para ver como uma oferta de possibilidade pode fazer com que a gente descubra talentos, enfim, né, e as pessoas possam evoluir nesse sentido. Na área do campo rural, nós conseguimos fazer uma coisa muito interessante. As estradas, elas acabavam ficando fundas na zona rural. Por quê? Porque a chuva começa a passar por ali, porque ela acaba ficando mais funda naturalmente. O trator da máquina da prefeitura, quando vai arrumar, arruma de maneira errada, porque vai lá e só passa, né? A patrol passa e cada vez mais afunda, e aquilo fica uma artéria de lixiviação que vai fazer o quê? Vai assorear os nossos rios, os nossos córregos, enfim, né? Em algum lugar ela vai parar, aquela terra foi levada durante anos e anos para algum lugar. Muito bem, nós conseguimos, com uma parceria com o governo do estado também, um trabalho que era quebrar os barrancos, vir de longe, erguer aquele leito de estrada, deixar ela com os camaleões, tudo certinho, para que não acontecesse isso nunca mais. Perenização das estradas. Infelizmente, a falta de cuidado, que era só uma manutençãozinha baratinha, né, fez com que esse trabalho todo fosse para o vinagre, vamos dizer assim, né? E hoje as estradas já estão, muitas delas, comprometidas. Ainda tem as obras lá. Mas por que isso é importante? É importante para escoar a produção, gente, né? Sem boas estradas, para você escoar a produção, encarece, é mais complicada, né? Pudemos dar uma atenção com relação à saúde aos nossos assentamentos, fizemos uma bela de uma quadra coberta, né? E lá nos assentamentos, educação, enfim, também uma atenção muito especial a isso daí. Também conseguimos um recurso para fazer com que o produtor pudesse ter um espaço, né? Um galpão para ele vender a sua produção, né? Agregar valor ao produto, né? E a população comprar produtos fresquinhos e mais baratos também, né? Enfim, algumas coisas, Cleison, é preciso entender o seguinte: algumas coisas que eu estou dizendo aqui foram possíveis só porque eu tive o cuidado de, no começo do governo, fazer todo aquele arredondamento da questão financeira, né? de todo o gasto da prefeitura, planejar direitinho, e dessa maneira nós pudemos atender todas as reivindicações que tinha no orçamento participativo. Quando você dá essa possibilidade da população tomar decisão sobre os problemas dela, olha, é incrível. Ninguém foi lá reivindicar coisa absurda. A pessoa vai lá reivindicar o problema do dia a dia dela. É a rua da casa dela que precisa de calçamento. É a água que não chega ou que falta naquele bairro. É os problemas mais básicos possíveis. E não tem nada absurdo, né? Não tem nada caríssimo, não tem nada
que você não possa fazer. É coisa do dia a dia da prefeitura, né? E dessa maneira você consegue mapear em todos os setores da prefeitura, né, quais são as prioridades, o que é necessário fazer. Incrível isso, né? A população indo resolvendo seus problemas. Votava o que era prioridade. Então, olha, o orçamento dá para fazer até aqui agora. Então a gente vai fazer isso aqui, depois o que está aqui para baixo ele sobe na fila e a gente vai... Muito importante isso, muito importante. Acho que essa foi assim, a principal ação do nosso governo, a participação popular, que fez com que a gente conseguisse atender aí, se não tudo, uma grande maioria das reivindicações e de tudo que a população precisava, né? Tem obras tem, né? Conseguimos, aqui a Avenida Tiradentes, ela ainda tinha aqueles blocos de concreto, e como tem aclive, declive, na época que foi feito era legal, né? Atendia. Por quê? Porque nem ônibus era do tamanho dos ônibus que são hoje, e nem caminhão ou carreta é do tamanho que são hoje. E o que acontecia? Nos declives, quando o veículo grande freava, a pedra ia uma encavalando na outra, ia mexendo, estava complicado. Conseguimos asfaltar ela inteirinha, mudar aquilo lá, porque tinha que ser trocado aquele piso mesmo, né? E em outras partes também. Implementamos a população que era mais carente, que não tinha condição, às vezes, de pagar, de arcar com o custo do calçamento na rua da casa dela, né? A gente dava a possibilidade deles fazer um trabalho comunitário, fabricar os seus próprios bloquetes de concreto, e a gente evoluiu muito nisso, né? O Corpo de Bombeiros nós conseguimos comprar. Antes o Corpo de Bombeiro, lá onde ele está hoje, ele alugava um pequeno espaço de madeira, né, bem acanhadinho mesmo. Nós adquirimos toda aquela esquina e fizemos aquele projeto como ele é hoje, né? Uma evolução bem legal. Lá onde está a biblioteca, antigamente era, na época era Kaiowá, que fornecia energia aqui para o município. Nós compramos o prédio da Kaiowá e com o espaço que tinha foi possível fazer o projeto do anfiteatro, que está lá construído, mas que não fui eu que fiz, viu? Eu deixei o projeto para o próximo prefeito porque havia um impedimento, quando é ano eleitoral, de você não poder fazer as obras que... Tem um impedimento legal nesse sentido. Mas deixei o projeto com o recurso e o prefeito que veio depois, o Hernani, fez o anfiteatro da forma como a gente tinha planejado. Enfim, várias outras questões de urbanismo, né? Eu vejo... As pessoas, às vezes, têm que se preparar um pouco, sabe, para a administração pública. Não precisa ser um expert, ou doutor nisso, doutor naquilo. Mas tem que ser um generalista. Tem que saber de tudo um pouquinho, né? Eu vejo algumas coisas, né? Questão de urbanismo. As nossas praças, que a gente teve o cuidado de acabar com os arbustos, deixar as praças com árvores, né? Por que isso? Porque arbusto em praça, em lugar público, ele é um chamariz para esconder drogas e até históricos de estupros a gente tem nessas situações. Então, a praça, urbanisticamente falando, que é legal, que você consegue deixar a criança interagir, o idoso interagir, a família interagir, ela tem que ser uma praça que você olhe do lado de cá e veja do lado de lá. Que ela não vai ter esses impedimentos de touceiras, moita que a gente chama aqui no interior, né? Tem plantas que são lindas, que formam arbustos, né?
mas não são apropriadas para praça, para lugar público. Então, quando você faz uma praça que você tem árvores, ela fica muito mais bonita, fica muito mais aconchegante, né? Estou dando um exemplo de uma questão da praça. Canteiro central é a mesma coisa. Você não pode ter arbusto em canteiro central, para que uma criança não saia correndo de trás de um arbusto e seja atropelada, ou um cachorro, um gato cause um acidente, derrube uma moto, enfim. Você não pode, você tem que ter coisas apropriadas. E por aí vai, né? Por aí vai. Muitas questões você precisa minimamente buscar conhecimento. Se você não sabe, poxa, vai procurar conhecimento, né? Lê um pouquinho, né? Não custa nada, né? Aprenda algumas coisinhas que é legal e tem muita coisa hoje que o gestor público, ele tem onde buscar esse conhecimento. Tem um instituto que chama, vou dar uma dica, ó, Instituto Polis. Lá no Instituto Polis você tem tudo quanto é política pública que você pode pesquisar e ver que se adequa às suas necessidades, ao seu município, né? Então, são situações assim que é preciso você adquirir um pouco de conhecimento, né? Na questão da nossa economia local, eu vejo muita gente, vejo o legislativo, tanto o legislativo quanto o executivo, dizer, olha, questão da economia, ela depende de como anda o país, porque se o país não está bem, o município não vai estar bem. Isso é uma meia-verdade. Que o município não é capaz de fazer tudo quando a economia nacional está ruim, ou a do Estado, enfim, é verdade, mas muita coisa a gente tem que fazer a lição de casa, né? Eu me lembro que uma das coisas que é primordial, aqui em Presidente Venceslau, nós não temos grandes empresas que tragam recursos do ICMS, não gera muito ICMS, então nós dependemos muito dos repasses que vêm dos governos, né? E como que você faz para otimizar esse tipo de coisa? Primeira coisa, a Prefeitura de Presidente Venceslau, que é a nossa principal empresa pagadora, que é quem tem mais funcionário e quem bota mais recurso na nossa economia, que é a principal folha de pagamento, né? A gente precisa entender que é importante o funcionário receber bem e receber em dia, porque esse é um recurso extremamente importante. Ele não vai para a especulação financeira, ele não vai para o banco, ele vai para a farmácia, para a loja, para o supermercado e vai gerar emprego, vai aquecer, o padeiro vai ter que contratar mais gente. Então é uma aceleração positiva da economia local, né? Então nós precisamos entender. Então, os salários que vêm e ficam aqui no município são muito importantes. Junto com isso, você tem que diagnosticar onde que você pode evoluir. Nós fizemos uma parceria muito legal com a Associação Comercial na época. Aqui nós temos, ainda temos as fábricas de costura, né? De camisa, calça, enfim, e que geram bastante emprego. E o pessoal dessas fábricas tinha uma enorme dificuldade com profissionais capacitados. Então, tinha curso de corte e costura, mas que não resolvia para quem trabalha numa reta, nem sei o nome das máquinas mais hoje em dia, mas, enfim, não era adequado para aquela situação. O que nós fizemos? Nós conseguimos montar e formar muita gente que foi trabalhar nessas fábricas, né? Então, uma necessidade, em parceria com a associação comercial, a gente dava o local, dava as máquinas, a associação comercial dava o instrutor, da forma como era a necessidade daquela fábrica, formávamos os profissionais, olha, muito bem, né? Geramos emprego, capacitamos a pessoa para trabalhar lá e tiramos essa situação lá da fábrica. Então eles puderam acelerar o processo, enfim, né? Então, são situações assim que às vezes a pessoa fala,
são alguns exemplos, né, que eu estou citando. Tem outras iniciativas aí, né? E que às vezes a pessoa acha que o município não tem condição de fazer. Tem sim, tem sim. Tem que botar a mão na massa, tem que aprender um pouquinho, tem que fazer virar. Tem experiências de outros municípios que eu gostaria enormemente de trazer para cá. A gente tinha um projeto de fazer um balneário, tinha um local apropriado, que era até necessário para a gente estancar a água. É lá próximo da onde o antigo DAI, né, recolhe água do córrego do Viado, que é o último lugar onde as águas não estão poluídas, né? E então a gente tinha um projeto de fazer um balneário que matava dois coelhos, né? Era uma questão de lazer para a nossa cidade, que a gente não tem muito essa coisa de lazer. Tem Epitácio, que é bem próxima, que o pessoal vai muito para lá, né? Mas aqui a gente não tinha nada com relação a isso. Então, esse projeto, infelizmente, nós não conseguimos fazer, que era importantíssimo também por conta da captação de água, que a água é uma questão muito importante também. A gente tem muita sorte de estar bem em cima do maior lençol freático do mundo, né? Que é o aquífero Guarani, que a gente pode pegar a água dele, ainda a gente consegue, faz poço artesiano, pega a água, né? Mas é uma questão que a gente precisa ter muito cuidado, porque a água, ela acaba, né? E os aquíferos podem estar comprometidos, assim como a nossa natureza toda, aquecimento global, enfim, né? Então esse é um projeto que eu gostaria muito de fazer, mas a gente não conseguiu evoluir nesse sentido, né? E outros. Uma coisa que me entristeceu bastante, que me afastou da questão política e partidária, né? Eu continuo, sim, militando na área sindical, eu sou o vice-presidente do Sindicato dos Bancários, daqui de Presidente Venceslau e região, mas na questão política eu dei uma afastada. Ainda tem lá o nosso partido, que a gente, né, trabalha, tal. Estou implementando curso de formações, enfim, de uma maneira diferente, né? Mas uma coisa que eu acho assim, eu não gosto dessa disputa fratricida de política. Eu detesto algumas coisas que acontecem na política, né? Essa coisa de puxar tapete, às vezes acontece até dentro da sua própria casa, dentro do seu partido, dentro da sua situação. Isso daí é uma coisa que eu não gosto, e me afastei muito, às vezes, por conta dessas situações, né? E gostaria que a política evoluísse muito nesse sentido. Acho que a gente ainda está muito atrasado. Essa história de que em política vale tudo, só não vale perder, é uma coisa horrível, né? Não vale tudo, né? A gente tem que ter respeito, tem que respeitar a outra opinião, tem que batalhar contra quando você acha que está errado, sim, você tem que disputar suas ideias, mas dentro do campo, em alto nível, né? Uma coisa legal, uma coisa que faça bem para todo mundo, que busque a melhor situação. Então, eu tenho essa situação ainda comigo, né? E, enfim, gostaria imensamente que a gente tivesse conseguido evoluir bastante na área da educação. A saúde também, eu tinha algumas propostas. A estratégia de saúde da família, que eu falei aqui, eu queria estender ela para a cidade toda. Não era só para os bairros, né, para os postinhos. Eu queria que o centro também tivesse atenção do agente comunitário de saúde, que viesse, que a gente conseguisse fazer um mapeamento 100% da cidade, para que quando o indivíduo tivesse um problema, chegasse lá no pronto-socorro com algum problema, o médico abrisse o computador e via o remédio que ele estava tomando, quais os problemas que ele tinha, que a gente ia dar um salto nesse sentido. Então são vários detalhes, várias coisas que são possíveis. Isso não é coisa muito difícil, não, é factível, perfeitamente factível, né? E que dá um up assim para a nossa população enorme, né?
enorme. Não gosto de política de projeção pessoal. Eu não acredito que essa coisa de o nome... eu não acredito em trabalho que não seja coletivo no campo da nossa sociedade, tá? Então, a nossa sociedade, nós somos seres humanos, somos coletividade. A gente vive em coletividade, a gente vive em agrupamentos, né? Involuir nesse sentido é muito ruim, né? Não gosto de personalismo, não gosto dessa coisa de populismo, é uma coisa que eu, né, abomino. Né? E acredito sim, acredito na questão da educação principalmente e nos trabalhos coletivos, que a gente possa evoluir coletivamente, né? Não que um tem que ter vantagem sobre o outro, enfim, nada disso. A questão é nesse sentido. Então talvez um pouco do que eu desejava evoluir nessas questões ficou para trás, sim, ficou para trás. Eu lamento muito que a gente tenha sofrido uma oposição ferrenha, mas, de qualquer forma, depois de tanta investigação, né, de tanta explicação que a gente tinha que dar com relação a tudo, que fazia uma verdadeira devassa, foi, de certa forma, bom, porque não conseguiram pegar nada, não conseguiram me macular de maneira nenhuma, e por eu ter uma equipe muito competente também, sou o único prefeito da história de Presidente Venceslau com todas as contas aprovadas. Até o momento não teve nenhum. E a gente tem esse orgulho aí nesse sentido também. Assim, o que eu acho que foi mais legal de tudo foi a gente ter conseguido integrar os vários setores da prefeitura, né? As várias áreas. Esse eu acho que é o destaque. Então, quando a gente tem a saúde trabalhando junto com a educação, com a questão do meio ambiente, questão da ação social, e forma uma solução peculiar para aquela questão. Por exemplo, nós implementamos aqui a coleta seletiva. O aterro sanitário também fomos nós que fizemos. Então, até então, o município depositava todo o seu resíduo de uma maneira absurda. A gente tomava multa diariamente do Ministério Público, né? E então nós fizemos o aterro sanitário, que deu briga também, porque todo mundo sabe que tem que fazer a deposição dos resíduos de maneira correta, mas ninguém quer que faça no fundo da casa dele. Então, os proprietários lindeiros ali da onde foi escolhido tecnicamente o local, mas acharam ruim, lógico, né? Porque acaba depreciando, enfim, né? Mas fizemos o aterro sanitário. E junto com o aterro sanitário, nós implementamos a coleta seletiva. Para fazer a coleta seletiva, que é uma questão de ordem até ambiental, né? Nós trabalhamos em vários setores. Na educação, por exemplo, nós lançamos um personagem que se chamava Ecolino. O Ecolino era um personagem de história em quadrinho que ensinava às crianças as questões básicas de ecologia. Então a gente ia com o Ecolino para dentro das escolas para trabalhar uma questão ambiental, né? Então dava essa questão de educação e assim as crianças voltavam para suas casas e falavam: olha, papai, mamãe, nós não podemos jogar o pet no mesmo lixo que o outro, nós temos que separar isso aqui. Por quê? Porque senão vai comprometer o aterro sanitário, vai diminuir a vida útil do aterro sanitário, e isso aqui pode ser interessante porque ele pode gerar renda para outras pessoas. Então, quando você faz uma situação como esse exemplo que eu dei, eu acho que aí reside a questão mais importante que a gente conseguiu, né? Então aí essa integração dos diversos setores para que a nossa comunidade tenha
uma resposta bem apropriada, foi muito legal nesse sentido. Eu não sei se eu destacaria ou a ação social, ou a saúde, ou a educação, ou esportes, enfim. Para ter uma ideia, no mandato do governo anterior foi criada a Divisão de Agricultura e Meio Ambiente, que hoje é o SEAMA, né? E nós fizemos um trabalho muito legal no SEAMA, tanto com relação à questão de educação ambiental dentro das escolas, quanto a outras ações, né? Então, questão que a gente tinha forte de arborização, de recuperação da mata ciliar em diversos locais, né? Então, várias ações nesse sentido. E envolvia, né, os diversos setores, né? E eu acho que isso sim foi uma coisa que a gente conseguiu. E que eu não vejo, infelizmente, outros governos trabalharem dessa maneira. Então, são tudo compartimentado, né? Ninguém se conversa e as coisas ficam, infelizmente, truncadas, né? Coisa que, com uma outra visão, de uma outra maneira, poderia evoluir muito mais. Eu acho assim, as coisas aconteceram na minha vida assim, de uma maneira impressionante. Eu nunca planejei ser prefeito, nunca, né? Nem vereador, quando me candidatei, né? Aconteceu de eu ser convidado a ser chefe de gabinete na gestão do Oswaldo, do governo anterior, né? Eu achei que eu podia dar uma contribuição boa aqui para a nossa cidade, me afastei do meu trabalho, vim, acho que ajudei, né? Acho que foi legal, adquiri essa experiência e calhou de eu ser o candidato que substituiu o outro que foi impugnado pela justiça. Aconteceu dessa maneira, né? Não me arrependo de nada, faria tudo da mesma maneira, né? Talvez com alguns outros cuidados, talvez não deixasse coisa acontecer da forma como aconteceu. Lógico, depois que a gente é um pouco mais velho também, que aprende a ter um pouco mais de paciência, talvez a gente haja diferente em várias situações, né? Mas não me arrependo de nada, não. Faria tudo de novo, talvez melhoraria algumas situações. Uma coisa engraçada, eu vou contar. Numa determinada oportunidade, aqui no outro lado da rodovia, tinha o Gaúcho. O Gaúcho promovia umas festas lá, que de noite era muito frequentada, e um dia eu fui numa dessas festas. Mas caiu uma tempestade que deu gosto. Todo mundo ficou preso lá, ninguém saiu de lá, e eu acabei ficando lá, tomando uma cervejinha, né, até altas horas. Até o dia começar a amanhecer. E vim embora. Quando eu chego descendo a Avenida Tiradentes, a tempestade tinha derrubado metade de uma árvore, né? Estava fechando uma pista e os carros tendo que desviar pela outra mão. Eu parei o carro e fui lá puxar os galhos, né? Liberar a pista. Aí tinha um funcionário de uma empresa lá do outro lado da rua, falou: esse é o meu prefeito, acertei em votar nele. Olha, acorda de madrugada para limpar a cidade, para ajudar. Mal sabia ele que eu estava curtindo a noite, que eu estava tomando uma cervejinha. Então, uma coisa assim inesquecível. Sempre que eu lembro desse fato, eu dou risada sozinho. Essa experiência que eu tive na minha vida foi uma coisa muito rica e eu acho que eu evoluí bastante como ser humano. E assim, o que eu pude fazer, que a gente viu que tem coisa que está aí até hoje, outras situações que vão mudando, a legislação muda constantemente, a conjuntura muda constantemente. No meu tempo a gente não tinha redes sociais para divulgar as coisas, né? Tinha rádio, tinha jornal, né? Já tinha aparelho celular sim, mas mal tirava foto, né? Alguns, né? Então,
essa evolução, né, que a gente vai presenciando, muita coisa lá, se falar, mas por que você não fez isso? Não, o que era possível fazer, a gente conseguiu fazer de alguma maneira, né? Muita coisa que a gente tinha vontade de fazer, que talvez fosse necessário um segundo mandato, como eu disse, eu acho que 4 anos é pouco. Se quiser que fique só um mandato, talvez estique aí um pouquinho, 6 anos, sabe? Aí pode ser que dê um pouco mais de tempo para o gestor público responsável ter mais tempo de implementar, enfim, as suas propostas, aquilo que é os grandes desafios, né? Vencer tudo isso. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem sim um certo orgulho, né, de ter passado por essa situação, ter ajudado um pouco a nossa comunidade da melhor maneira que a gente conseguiu e fazer, eu acho que um trabalho que foi bom, foi bom. Graças a Deus eu posso andar aí na nossa cidade e nunca fui desrespeitado por ninguém. Tem adversários políticos? Claro, tem aqueles que, né? Não é assim, malacrida, é assado, não, tá errado. Isso é normal. Mas ser desrespeitado, ser ofendido, esse tipo de coisa, graças a Deus, nunca tive esse problema. Então eu acho que isso é um respeito que a gente adquiriu com o nosso trabalho, né? Né? Fizemos a lição de casa certinho. E isso é prazeroso? É prazeroso. Que a gente pôde evoluir e deixar, né? Foi legal.